Fala galera, beleza? Então a gente vai estar analisando hoje o físico do Josema Bicho, MS Bodybuilding, comentando aqui. E galera, eu não postei o vídeo do Rude Boy hoje pelo seguinte fato que o arquivo corrompeu. Mas a gente vai estar analisando hoje o do Josema e amanhã já sai o vídeo do Rude Boy. Galera, a primeira coisa que chamou não só a minha atenção, mas de todo mundo, vai ser o dorsal do Josema. E muitos falam que ele bateria de frente com o Chris Bumstead. Só que eu não acredito que isso realmente aconteça pela diferença de altura. O Chris Bumstead, se eu não me engano, mede 1,83 e o Josema 1,78. Então tem uma diferença muito grande de altura para estar comparando. Devido a esse adendo, vamos comparar. Primeira coisa, a dorsal dele expande bem comparado à cintura. Glúteo totalmente fibrado e esse, pra mim, na minha opinião, é o melhor posterior de coxa do mundo. Eu nunca vi em toda a minha vida um posterior de coxa tão marcado e cortado nesse nível. Talvez só o do Coleman. E no áudio dele, o glúteo totalmente fibrado e estriado, parece uma borboleta, dorsal expandido muito, com todos os músculos escapulares bem desenvolvidos, trapézio totalmente marcado e gigante. A panturrilha dele tá em dia também. A gente vai pro side chest agora, que a gente pode observar no Josema é o seguinte: ele tem uma genética no geral muito boa para membros inferiores. No side chest a gente pode observar o quê? Que ele tem fibra para todo lado, tem fibra no peito, tem o posterior de coxa e quadríceps dele todo marcado, o glúteo fibrando, só que na minha opinião nessa pose poderia ter um pouquinho mais de glúteo, mas não é algo que vai deixar ele em desvantagem. Mas a gente consegue reparar o seguinte: ele tem uma característica parecida com a do Worth, que é o que? Os braços dele realmente não são tão bons quanto poderiam ser. Tipo, observe que tem uma leve desproporção entre ombro e braço, porque a gente tem um ombro muito bom até e um braço não tão grande, principalmente o tríceps dele, que não é tão desenvolvido. Mas o peito tá fibrando e o posterior de coxa tá realmente muito marcado. Mas uma coisa que me chamou a atenção no físico de Josema é essa pose dele. A gente observa o quê? Que o Josema ele posa de lado. Essa é a pose clássica, então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas essa pose de Josema realmente é uma pose muito boa. Ele conseguiu esconder uma das principais características fracas dele, que é a cintura e o braço. O braço dele nessa pose não parece tão grande, não parece tão pequeno. Até mais se a gente vê ele do lado do Ramon, por exemplo, ou do Wesley, a gente consegue reparar que o braço dele realmente vai ser muito inferior ao dos top 3 do Olympia. Até do Chris Bumstead ele é inferior, mesmo o Chris Bumstead não tendo um formato anatômico tão bonito. Aí a gente vê o que? Que ele tá realmente na condição, o dorsal tá expandindo relativamente bem, e os quadríceps dele estão todos cortados, com o vasto lateral tá pulando para fora e o vasto medial também. Vamos para o front double biceps. É aquilo que eu falei, ele posa de lado. Eu não gosto, pra mim, front double biceps, duplo bíceps de frente, não de lado. Porque ele tenta esconder essa cintura fina, cintura larga. Eu acho que ele deveria posar totalmente de frente, independente da cintura dele, porque como é front double biceps, é o duplo bíceps de frente, não 45 graus, 65 graus ou de lado. De frente. O braço deles realmente é fraco, a perna é toda cortada, tem um volume muito bom de perna. E falta mais expansão de dorsal para acentuar o shape em V dele e em X também. Porque se ele conseguir expandir mais esse dorsal e ficar totalmente diferente, a cintura dele vai parecer mais fina do que realmente é. O braço tem uma leve assimetria do bíceps esquerdo para o bíceps direito. Isso realmente vai dar muita desvantagem para ele no Mr. Olympia. Apesar dele já estar classificado, isso vai realmente dar uma desvantagem enorme para ele. Aqui a gente pode ver o lado do top 2, se eu não me engano. E realmente a gente vê que a estrutura dele é absurda. Ele consegue engolir completamente qualquer oponente que ele se propõe a enfrentar nesse campeonato. Só que, galera, a gente tem que lembrar uma coisa. Não se trata só de esse campeonato ou da estrutura dele. A gente tem que levar em conta que o top 3 do Mr. Olympia pode variar muito, muito. E sendo que a gente tem o Curtis, tem o Brion. Não se esqueçam do Brion. Não se esqueçam do Brion jamais. Tem o Brion, Wesley, entendeu? Que podem estar brigando no top 3. Até o Mike Summerfield, que muita gente subestima ele. O Huff Diesel também. Então o top 3 pode variar muito. Eu acho muito difícil
o Josema conseguiu superar todos esses nomes no Olímpia pela questão de faltar muito braço. Ele pousar de lado, isso provavelmente vai ser penalizado. Porque, mas o Lourenço pousa de lado. Ele não pousa tão de lado quanto o Josema. Porque a gente consegue realmente ver toda a perna dele. Mas o Josema não. Tá vendo que tá escondido? Tipo, o vaso lateral da perna direita não tá todo à mostra. Mas a cintura dele é larga independente. O front double biceps é para ser mostrado de frente, não de lado. Muito importante ressaltar isso. Mas ele tem uma expansão de dorsal. Se ele conseguir colocar um pouquinho mais de expansão, não tem necessidade alguma dele pousar de lado. Se ele conseguir botar mais braço, ele tem que focar o que agora? Braço. Porque ele tem realmente uma deficiência muito grande de braço. E realmente seria bom também ele melhorar o peitoral dele. Para o Mr. Olympia. Aqui, ó. Aqui a gente vê uma característica dele. Ele não tá pousando de lado nesse campeonato tanto quanto no outro que ele participou. Mas a gente vê o seguinte. Mesmo a cintura sendo relativamente larga, o dorsal dele expande bem os vasos laterais. Eles são o quê? Muito soltados para fora e arredondado. Causando que uma impressão que a cintura dele seja mais fina. Mesmo que quando a gente veja aqui, ela é bem mais grossa do que a do oponente número 5 dele. Então, se ele conseguir chegar na condição, botar um pouquinho mais de volume de dorsal e volume de braço, ele talvez entre no top 3. Senão eu acho muito difícil pelas seguintes deficiências dele. Mas ele, apesar dele realmente ter mantido uma constância muito boa depois que ele saiu da Open, ele subiu em 2 campeonatos e os 2 ele ganhou com unanimidade e facilidade. Unanimidade e facilidade e sobra no campeonato. Ele ficou em sobra. Mas a gente tem que ver eles do lado dos tops Olímpia. Porque não adianta nada de ver aqui com um cara com atleta de nem segunda, terceira categoria. O Olímpia só tem os melhores do mundo. Por isso que ele é tão consagrado mundialmente. Então a gente realmente tem que ver se no Olímpia ele vai conseguir se sair tão bem quanto ele se saiu dos 2 campeonatos dele. Ele realmente ganhou muito volume recentemente, migrou da Open para Classic. Esse é outro ponto que eu tenho que abordar com vocês. A gente tem que ver se com essa migração ele vai conseguir manter o físico ou não. Porque a gente tem muitos casos de atletas que migram da Open para Classic e não conseguem. Ficam 1 ou 2 campeonatos e o que acontece? O corpo cobra. Porque você tem um déficit muito grande de peso. É diferente do Ramon que tem margem. Ele não tem margem nenhuma para colocar peso. Então é o seguinte. Se ele não tem margem nenhuma, o corpo dele vai começar a cobrar. A imunidade vai baixar, ele pode ficar doente, igual aconteceu com diversos atletas. E talvez não conseguir ficar na Classic tanto tempo. Até porque eu não acho que seja vantajoso para ele. Porque com uma dorsal desse nível que ele possui, ele pode, e ele tem uma altura boa, ele pode brigar na cabeça até da Open. Se ele conseguir colocar muito volume e manter essa condição absurda, completamente absurda que ele possui. Entendeu, gente? Então é isso. Porque se ele realmente conseguir colocar esse pouco de volume na dorsal, principalmente nos escapulares, que são um redondo maior, etc. Ele vai conseguir ter uma expansão melhor, caracterizando uma cintura mais fina e também colocar um pouco mais de volume nos braços, que aí ele realmente vai conseguir se sair muito, muito bem no Olímpia. Eu não sei se ele tem um top 3. Top 5 eu acredito que ele realmente consiga, mas top 3 eu acho difícil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã sai vídeo da análise do Rude Boy, não fibroglúteo, mas acontece. É isso, tamo junto.